Queridos, nessa manhã continuaremos então a falar sobre essa história, mas estou aqui trazendo genericamente, superficialmente, das pinceladas, e depois a gente retoma com mais detalhes. Vamos aí falando então do que aconteceu nesse início, né? No início, então, essa aula e a próxima a gente vai falar do início, esses 3 primeiros séculos da igreja cristã, certo? No mundo, né? Então, continuando aqui, eu parei, qual foi o ponto, vocês lembram exatamente? Estava falando em Apocalipse 2:10. Obrigado. Não, vou dar um ponto aqui. Igreja de Esmirna, né? Atenciosa. Nem precisa de prova. Nem precisa de prova, hein? Bora lembrar antes do café. Maravilha. E ainda em intervalo tem até receita de culinária aí. Então, amado, é uma bênção, né? Policarpo é o que eu quero falar porque era o pastor dessa igreja de Esmirna. Policarpo, um senhor, né, um ancião já, foi discípulo de João, o apóstolo João, e conta a história que ele foi levado, então, nesse Coliseu, foi levado para, na verdade, se retratar e dizer que César era Senhor, porque eles eram chamados para negar essa declaração, né, de que Cristo era o Senhor, para falar que César era o Senhor. Então chamaram Policarpo, um homem já de idade, um ancião, ele era pastor da igreja de Esmirna, e aí disseram, ó, o senhor retrata, né? Nega então que Cristo é o Senhor, e declara que César é o Senhor. Ele disse, não farei isso, não posso fazer isso, né? Há muitas décadas eu sirvo ao meu Cristo, ele nunca me abandonou, não é agora que eu vou abandoná-lo. Então essa confissão de fé, esse mártir que houve, né? Porque era um homem conhecido demais, né? No Império Romano lá, e uma referência para muitos cristãos, era discípulo do apóstolo João, né? Então uma pessoa referência. E conta-se, não me lembro se exatamente foi ele ou se foi outro caso semelhante, mas eles tinham, amados, uma criatividade enorme para torturar. E uma das formas lá era estender assim uma placa de metal, né, no sol, deixa lá, placa de metal, aquecendo. Deitava a pessoa, lógico, sem roupa, sem camisa, nessa placa, e aí deixava ela um pouco lá e tirava ela, a pele das costas ficava grudada, né? Esse aí foi um dos casos também bem conhecido que aconteceu, me parece que foi com o próprio Policarpo mesmo, né? E ele deu essa declaração que ele não abandonaria Cristo jamais, porque Cristo nunca tinha o abandonado em todos aqueles anos que ele serviu a Cristo. Então Policarpo é um dos mártires conhecidos, né? Bem no início. O Nero, esqueci de falar, foi ele que manda matar tanto o Paulo quanto o Pedro, né? Então os dois mártires, todos os apóstolos, exceção de João, morreram sendo martirizados. Pedro de cabeça para baixo, Paulo degolado, Tiago na espada. Então todos eles, exceção de João, que foi inclusive a profecia de Jesus, que não seria martirizado, né? Quando disse assim, que ele não ia morrer, aí correu aquela fama, né? Não, João não vai morrer, não vai morrer, vai morrer. Mas não dessa forma como Pedro iria morrer, que foi a ocasião do capítulo último de João, né? Da conversa entre Jesus, Pedro, e aí o Pedro pergunta, mas vai ser o que desse aqui? Ó, Jesus está falando com ele e preocupado com o outro. Ô Pedrão, que não aprendia nunca, né? Porque Pedro, Jesus tinha falado, vão te levar onde você não quer, na sua velhice, né? Vão fazer o que você não quer. Porque aí sim ele demonstraria esse espírito de mansidão. Porque Pedrão a gente já conhece como era, né? Assim, representa a gente mesmo. Ficava meio apavorado, meio submisso. A Cristo, inclusive, né? 2 vezes, pelo menos que eu me lembro aqui, ele disse não para Jesus. Olha que coisa horrível, como que uma pessoa, um discípulo de Jesus, fala para ele, não, vou não, faço não. Não era nem que a mulher não deixava não. Então, o que acontece? Graças a Deus que tem gente que nem captou aí. Né? Deixa pra lá, não está registrado esse negócio. Esquece aí, né? Então, amados, o que acontece? Brincadeira, viu, amados? Brincadeira, irmãos. Não tão sério ali, que eu nessas palhaçadas. Retomando, então, a questão eu estava falando do Pedro. Então, diz a história também, tudo isso são fatos históricos mesmo, registrados, né, de pessoas que
são confiáveis, porque a maioria delas viveram naquela época, então vão relatando esses fatos aí. E é interessante que muitos historiadores nem cristãos eram, e alguns de fato até avesso ao cristianismo, mas eram historiadores. Ao contrário de hoje, porque os historiadores de hoje, eles selecionam a história, né? A história não é contada de fato, existe um viés, um interesse quando é contada a história. Por exemplo, até mesmo nós, que falamos da história do cristianismo, nós deixamos os podres de lado. A gente vai ver aqui que teve muita atrocidade, sabe de quem? Calvino, Martinho Lutero, que são conhecidos, tem quase uns aí que Jesus é segundo plano, mas esses caras são, né? Os calvinistas e tal. Então assim, eles cometeram atrocidades, amados. Mandaram matar gente. A gente está falando de homens que são considerados homens de Deus e tal. Então a gente vai deixando de lado, como a Igreja Católica deixa de lado a Inquisição, por exemplo, então não toca, né? Então não mudou, realmente não mudou nada na igreja. Quando não concorda com uma ideia, te manda matar, né? Você pede perdão para Jesus. Olha, quando pede ainda, né? Quando não pede, mas assim, não mudou de fato nada, porque eu disse no começo, a história, ela só mostra que nós somos as mesmas pessoas. E a gente precisa se preocupar muito porque, na verdade, a história mostra uma consequência dos atos dessas pessoas, por exemplo, que participaram da igreja, que é a nossa preocupação, né? Ver esse lado positivo e o lado negativo. O positivo para que a gente continue, perpetue isso, continue praticando, vivendo, tal, reproduzindo, e o negativo para que a gente deixe isso e não cometa o mesmo erro. Não é possível. E o que acontece? Voltando então nos relatos que muitos historiadores, eles relatavam, independente de serem simpatizantes ou não com o Evangelho, né? Com o cristianismo. E aí, nesses relatos, Pedro, ele estava, na época que foi incendiada Roma, Pedro, junto com muitos cristãos, alguns fugiram, outros não. E os que fugiram, estava Pedro no meio. Então conta um relato do historiador que Pedro estava saindo de fato, estava cruzando a cidade, saindo, né, da cidade de Roma, e Jesus aparece em visão para ele. Diz: Pedro, onde vai? E ele para, olha para Cristo, naquela visão: vais me negar de novo? Aí diz que Pedro, aquela visão, vê Jesus passando por ele e entrando na cidade de Roma. Aí Pedro disse: não, de novo não, volta para ser martirizado. E não nega Cristo de novo. Olha que coisa interessante, amados. Então a gente percebe que esses discípulos, esses apóstolos, esses irmãos, eles de fato deram a sua vida em prol da declaração do Evangelho de Cristo. Foram fiéis até a morte, né? E morte, inclusive, das mais horríveis possível. O próprio Paulo, ele vai dizer em uma das suas cartas, que não me recordo agora, uma aula introdutória, nem me preocupei em separar muitos textos bíblicos, né? Muitas referências. Deixa eu ver se eu acho aqui, acho que é 2 Timóteo mesmo, lá no finalzinho, ele vai dizer o seguinte, é isso mesmo, 2 Timóteo, capítulo 4, né? Ele vai falando aqui, desde o verso de número 10, capítulo 4, verso 10, olha que coisa interessante. 2 Timóteo 4 e 10, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo, foi quem foi até o final, e esse filme vai mostrar isso, né? Lucas lá inclusive Lucas, ele escreve o Evangelho, né? Só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque ele é muito útil no ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso, quando vieres traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros e principalmente os pergaminhos. Olha, o velho Paulo, muito frio na cidade de Roma, pede a capa, né? Para que ele não sofra naquela masmorra. E ele não esqueceu, irmãos, os livros e os pergaminhos. Como era importante as escrituras para o apóstolo Paulo, né? Como era importante. Alexandre, um latoeiro, causou-me muitos males. Trabalhava com ferro velho, lazarento, e ainda causou males. Latoeiro, né? Trabalha com ferro, com lata. Muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha prisão, na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam, que isso lhe não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim
fosse cumprida a pregação de todos os gentios e ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Oh, que coisa linda! Aqui é um relato também, nesse verso 16, sobre o julgamento de Paulo, que todos desampararam quando ele se apresentou diante do tribunal. Ninguém estava com ele, todos abandonaram Paulo, todos. Só que ele disse: o Senhor me assistiu. Ele teve uma visão também e viu Jesus com ele ali no tribunal. O Senhor estava comigo, o Senhor me assistiu. Olha que coisa linda, amados. Então, nesses momentos, né, de perseguição, de angústia, o cuidado de Deus sobre a vida de cada cristão, a graça de Deus sobre o coração e a vida desses cristãos, era tão abundante que eles se sentiam consolados, nenhum sequer amargurado, nenhum sequer num pensamento de que não valeu a pena. Todos eles tiveram, porque, amados, quanto mais aumenta a perseguição da igreja ou contra a igreja, mais aumenta o cuidado de Deus por essa igreja. Quanto mais Satanás se levanta para perseguir os servos de Deus, mais Deus dispensa os seus recursos celestiais para amparar, para cuidar, para fortalecer e para sustentar os servos de Deus. Quanto mais provação na nossa vida, mais Deus se faz presente. Quanto mais a gente vai se diminuindo pelo peso das dificuldades, mais Deus se agiganta na nossa vida, mais Ele nos fortalece. Na fraqueza, Paulo entendeu isso, ele é forte, né? A graça bastava, e a graça de Deus sempre foi abundante nessa história de perseguição, onde todos eles morreram convictos, morreram dando testemunho, morreram dizendo: Cristo é o nosso Senhor, Cristo é o nosso Salvador, Cristo é o único Senhor, Cristo é Deus. Então, amados, a gente percebe que nesse começo dos primeiros séculos, a igreja sofreu demais, foi muito massacrada, mas jamais se ouviu que nenhum retrocedeu, nenhum desses que tanto falaram de Cristo no momento da morte, eles retrocederam, jamais, né? Então é um negócio assim muito, para nós, muito pedagógico, mesmo nós, amados. Eu sei, e eu não quero desprezar o sofrimento da vida de ninguém, porque tem pessoas que querem comparar sofrimentos, isso não se faz, certo? Então, o irmão está sofrendo isso aí, que bobagem, eu passei coisas piores, passo coisas piores. Amados, nós não comparamos sofrimento. O maior sofrimento que existe no mundo é o que eu passo. É o que eu passo. Embora os olhos dos outros sejam um negócio assim, sofrimento é sofrimento, não é? Mas a gente percebe que hoje, muitas vezes, por pouca coisa, as pessoas, elas querem largar tudo, não estão entendendo o Evangelho, amados. Não entenderam o Evangelho no seu início. É porque, na verdade, infelizmente, muitos vieram para a igreja motivados ou atraídos por um Evangelho que não é o Evangelho de Cristo. Porque o anúncio do Evangelho de Cristo é o seguinte: quer me seguir? Se alguém quiser me seguir, então olha só, se quiser, né? Negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, siga-me. Só Lucas, capítulo 9, verso 23, só Lucas que vai acrescentar esse tome a cada dia. Os outros só vão falar assim: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Só o Lucas que acrescenta então esse detalhe que é fundamental, né? Lucas 9, 23. Jesus disse: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é tomar a cruz? Eu acho que eu já falei isso com vocês em outra ocasião aqui. O que significa tomar a cruz? Quando a gente vê esse cenário então hostil de perseguição, de grande probabilidade a morte, depois de negar a si mesmo, ou seja, confessar Cristo, o que seguia? Tomar a cruz. E o que segue tomar a cruz? O que vem depois de tomar a cruz? A crucificação, a morte. Tomei a cruz, né? Vou partir para a morte. Então, o que é tomar a cruz no sentido bíblico mesmo, na fala de Jesus? A minha cruz não é fulano, não é cicrano, não é sogra, não é cunhado, não é filho, não é esposo, não é esposa, não é ninguém. A ideia que alguns têm: a minha cruz é fulano, é cicrano, é alguma situação. Não, amados, tomar a cruz é, de fato, seguir a morte do meu eu. E estar disposto, se for o caso, morrer fisicamente por isso. Parece que para nós isso é tão distante, isso é tão irreal, por conta desse ambiente que a gente vive. Volto a dizer, é uma bênção por um lado, mas a gente parece estar perdendo a noção do peso das declarações, né, da Bíblia e tal. Então a gente percebe que o anúncio do Evangelho implica, está intimamente ligado
é inerente ao sofrimento. Evangelho é sinônimo de sofrimento. Evangelho é sinônimo de perseguição. Evangelho é sinônimo de angústias e grandes angústias. Isso é o cerne do Evangelho. Tá certo? Isso é a mensagem do Evangelho. Por que, amados? Porque nós estamos indo contra, remando contra a maré, indo contra um sistema, contra a humanidade que é contrária, é inimiga de Deus. Né? Então a gente percebe aqui que quando isso é entendido pelo cristão, não há nada que o impeça de caminhar. Não há nada que pare, nem a morte para o cristão, nem os impérios pararam os cristãos, nem as perseguições, as prisões, as privações, nada fez com que a igreja de Cristo parasse, amados, nada, porque entenderam o Evangelho, entenderam o anúncio do Evangelho. Então a história do cristianismo vem nos trazendo essa lição tão preciosa que nós estamos perdendo nesses dias, onde o Evangelho tem sido adulterado, prostituído, falsificado. O Evangelho que não é Evangelho, que é de benesses, que é só de vitória. Meus irmãos perguntam, e aí André, só vitória? Fora as lutas está tudo bem, meu irmão. Fora que vai ruim está tudo certo. Que só vitória, que conversa é essa, mano? Não é? Nós somos chamados por Cristo. Inevitavelmente nós vamos sofrer. E quanto mais fiel a Deus, mais sofrimento. Quanto mais próximo de Deus, mais angústia vai ter. Mais tristeza na alma vai experimentar. Quanto mais fiel a Deus, mais dificuldade nós vamos ter de um convívio com essa sociedade. Quanto mais consagrado a Deus, mais o ambiente vai ficando para nós assim difícil de conviver. Porque nós não, irmãos, eu ouvi semana passada uma música assim, mas assim muito linda na letra, que é difícil, né? A gente às vezes ouve assim uma música que tenha sentido, que tenha mensagem, coisa assim linda. O nome da música é Sistema. Daí eu acho que já dá mais ou menos para vocês tirarem. Mas eu vou passar a letra na íntegra para vocês. Não sei se eu já passei, acho que não. Eu postei lá no Facebook. Mas eu vou passar para vocês. Então, uma parte da música ela diz assim, que a vida de santidade e o pecado não anda de mão dada. Não pode ser. Né? Então, quanto mais essa igreja se purificava, mais sofria a perseguição aí daqueles que não serviam a Deus. E aí a gente vai aprendendo aqui, por exemplo, que o Timóteo foi morto, assassinado, o Paulo foi, o Pedro foi, e muitos dos nossos irmãos. E aí o que eu quero continuar com vocês, na história do cristianismo, né, indo um pouquinho mais para frente, então toda essa perseguição durou até o ano 312, tá certo? No ano 312, surge um imperador chamado Constantino I. Imagine só, então havia os presbíteros, os bispos, né? As igrejas se organizando de uma forma clandestina, onde eles eram perseguidos, os seus líderes pobres, alguns inclusive morriam de fome. Difícil conceber essa realidade nessa mensagem que nós temos hoje, né? Se você é fiel, você não passa por privação nenhuma. Mas a Bíblia diz que os heróis da fé morriam de fome. Tem alguma coisa errada na mensagem de hoje, então. Que conversa é essa? Fiel a Deus, você não vai padecer nada. Não é o que a Bíblia diz. Quando a gente lê Hebreus capítulo de número 11, por exemplo, é conhecido como a galeria dos heróis da fé, não é? Esse capítulo. Vamos ler o texto? Não sei se eu já li com vocês em outra ocasião. Se eu li, eu vou ler de novo. Beleza? Capítulo de número 11. Aqui, amados, vai relatando, inclusive, essa carta aos Hebreus, amados, ela foi escrita ao público que eram os hebreus, mas a condição que eles viviam está no capítulo 10, depois eu vou ler 11, no capítulo 10, verso 32 até o 34. Então vamos ler aqui para entender que situação, que circunstâncias viviam esses irmãos chamados de hebreus, que eram judeus que se converteram, que abraçaram o Evangelho, né? E o autor, que não se sabe ao certo, tem as conjecturas, mas não se sabe ao certo, ele escreve a esse público porque estava sendo perseguido. E eles, na verdade, estavam ali quase que desfalecendo, um pouco desanimados, né? Por tanta perseguição, por tanta angústia. E aqui no verso 32 do capítulo 10, o autor ele diz assim, lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportasse grandes combates de aflições
em parte fossem feitos espetáculo com vitupérios, sofrimentos, né, e tribulações, e em parte fossem participantes com os que assim foram tratados. Olha que coisa interessante. Eles estavam se esquecendo já que o Evangelho é inevitável, essa situação. Porque também vos compadecesse dos que estavam nas prisões, e com gozo permitisse a expoliação dos vossos bens. Eles perderam tudo, financeiramente falando, economicamente falando, ficaram pobres. Sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande avultado galardão, porque é necessidade de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele reclama, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, olha só a circunstância que esse povo vivia, quase que desanimando por conta de toda essa perseguição, de todas essas dificuldades que eles passavam, e inclusive perderam tudo, seus bens aqui. Primeiro a Pedro, antes que a gente leia aqui, me veio um texto na memória, lendo aqui no verso número 33, me veio um texto de Pedro, que eu acho muito interessante, amados, porque a gente acha que... Eles não tinham herança, né? Não, na terra não. Na terra não tinha como deixar nada para filho. Ser cristão era viver a cada momento, né? Isso é chamado pela fé. Pela fé. Exato. A providência de Deus diária, né? É diária. É mais ou menos o que Deus disse para Abraão: vem comigo. Eles não pensavam assim, eu não vou passar, eu não vou querer que o meu filho passe o que eu vou passar. Porque ia passar mesmo, não tinha jeito. Não tinha. Era a realidade dos irmãos naquela ocasião. Eles viviam uma vida, amados, como peregrinos. Como peregrinos. Ou seja, sem nenhuma posse, sem nada, sem garantia de nada do amanhã. Era essa vida mesmo de peregrino, de uma dependência 100% de Deus, né? E eles eram cuidados por Deus. Embora houvesse as privações, mas eles eram sustentados por Deus. Embora passavam fome, mas eram sustentados por Deus. Olha como soa estranho essas declarações aqui. Como assim? Porque o cuidado que hoje nós somos ensinados por Deus é ter tudo, não é? Materialmente falando. Mas o que a Bíblia diz, o cuidado de Deus é a preservação da alma, é a sustentação da fé, é a esperança viva no coração, é a vida abundante na comunhão com o Espírito Santo, porque o reino de Deus não consiste em comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso é a mensagem, o cerne do Evangelho é a comunhão com Deus, é a reconciliação com Deus. Embora me falte as coisas circunstanciais, materiais e necessárias para a manutenção biológica, física da vida, mas não me faltará o oxigênio do céu, a vida espiritual. Quando o salmista, no Salmo 23, que é muito conhecido, diz que o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Não, a tradução nada me faltará como sendo essas coisas materiais não é biblicamente correta. Hermeneuticamente isso não é correto. Tá certo? Extrair esse texto para dizer que nada me faltará no âmbito aqui material. Porque o texto no original, no hebraico, vai dizer, o salmista, o Davi disse, olha, o Senhor é meu pastor e Ele, sua presença não me faltará. Sua pessoa não me faltará. Sua comunhão não me faltará. E se isso não faltar, o que o resto faltar não fazerá falta, porque a minha alma está preenchida. Embora a necessidade física seja uma realidade, mas a abundância da graça e da presença de Deus nos basta, amados. Melhor do que a providência para essa vida, a cura, o emprego, o pagamento das dívidas, o alimento, os lazeres e tudo que a gente pode desfrutar aqui. Se isso faltar, não fará falta a ponto de desanimar minha caminhada da fé. Se a minha comunhão com Deus, ela é pungente, ela é abundante. Então esse é o sentido, e a gente precisa rever esses conceitos, porque a gente está sendo contaminado por uma mensagem satânica, diabólica e falsa do Evangelho, amados. Tá certo? E é por isso que a gente tem uma geração raquítica, espiritualmente falando, covarde espiritualmente falando, sem engajamento nenhum no Evangelho, né? Um punhado de gente revolucionou o mundo,
transtornou o mundo, para dizer as palavras da Bíblia, né? Esse cidadão chegou aqui e tem transtornado o mundo, esse perturbador de Israel. Não é? Exatamente. Agora hoje nós temos um monte de gente que não... Pedro, 1 Pedro, capítulo de número 5. Verso número 8 e 9, principalmente o 9, né? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Verso 9 é o destaque. Ao qual, ou seja, ao diabo, resista ao diabo, firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Então, o livro de Hebreus, junto com Pedro, vai dizer que esse povo sofria em todo o mundo as aflições, eram perseguidos. E aí, na sequência, nós temos o que? A galeria dos heróis da fé, que é o capítulo 11. Só que aqui, amados, há dois pelotões dos heróis da fé. Há um bloco de soldados, até o verso de número 33 para 34, onde esses todos venceram pela fé positivamente, né? Venceram lá o fogo, a boca do leão, os exércitos, venceram tendo os seus mortos ressuscitados, tudo positivamente pela fé. A fé gera dois resultados: o milagre, a providência, o socorro de Deus, e a fé gera outro milagre: o permanecer na presença de Deus em todas essas benesses. Eu pergunto, qual seria a fé mais virtuosa? Aquela que estende a mão e recebe os milagres, a providência e a intervenção de Deus? Ou aquela fé que, embora não recebendo tudo isso, continua caminhando? Aqui há essas duas virtudes da fé, há esses dois aspectos da fé, essas duas facetas da fé. Esta fé que me faz triunfar positivamente, vencendo tudo isso, a enfermidade, a dificuldade e a perseguição, tudo isso, a morte. Então, até o verso 32 para o 33. Vamos ler o 33? No capítulo 11 de Hebreus. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Agora começa um negócio assim que nos intriga. Uns foram torturados, olha só, não aceitando o seu livramento. Então eles poderiam aceitar o seu livramento, mas eles não aceitaram o livramento, eles foram torturados, escolheram ser torturados, tinham a opção de não serem, se negasse o nome de Cristo, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. E outros, aqui é uma divisão, amados, até o verso 35, metade dele, e o 36 vai começar então agora um outro pelotão, outro grupo de heróis da fé. Até o verso 35, primeira parte, aqui venceram positivamente, tiveram milagres, aquelas bênçãos todas, né? E aí o verso 36, e outros experimentaram escárnios, açoites, cadeias, prisões, foram apedrejados, cerrados no meio, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha, de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, hein? Quer dizer, homens de fé piedosos, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, cavernas da terra. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência para a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, sentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resistisse até o sangue, combatendo contra o pecado. Ainda não foram mártires, o sangue não desceu ainda na canela, amados. É o que o autor está dizendo aqui. Olha a nuvem de testemunho que nós temos. Olha os homens que foram torturados, passaram fome, morreram. Nós vamos descobrir na história da igreja. Irmãos, tem um livro que me veio agora na mente de novo.
Torturados por amor a Cristo, muito famoso, Richard Umbra. Torturados por amor a Cristo. Vocês vão se escandalizar lendo esse livro. Eu duvido que vocês não vão se escandalizar. Sabe por quê? Porque nos é colocado uma ideia que a realidade mostra o contrário. Vou dar aqui um exemplo que choca, e é para chocar mesmo, eu não vou me alongar nisso, não vou entrar em mérito, só vou jogar aí o fogo pegar, não estou nem aí. Vou embora daqui a pouco, vocês também. Se quiserem. Vocês acreditam, amados, que muitas mulheres e irmãs foram estupradas? Algumas, inclusive, se prostituíram nessa época da guerra, né? Da Segunda Guerra Mundial, onde os cristãos foram perseguidos, Hitler e etc. e tal. Inclusive para sustentar a sua família cristãs. Então a gente vê situações complicadíssimas que para nós é muito fácil julgar nesse ambiente que a gente vive. Muito fácil julgar, não é? Tem situações que são complicadíssimas e a gente vê a igreja de Deus mantendo firme na presença de Deus. Olha só, então a Bíblia aqui fala para nós, a história vai ratificar isso, vai confirmar isso, que ser discípulo de Jesus, discípula de Jesus, nunca foi nada fácil, nunca foi coisa tranquila, pelo contrário, era uma vida de garantia de sofrimento. Se tem uma coisa garantida no Evangelho é que vai sofrer, garantida mesmo assim, promessa que não falha, é essa, que a gente sendo discípulo genuíno de Cristo, genuíno, verdadeiro, pode ter certeza que angústias a gente vai atrair para nós assim, coisa impensada, não é? Então a gente vai percebendo que até o ano 312 foi isso. No ano 313 então surge esse cidadão chamado de Constantino I, ele um político mesmo assim, no termo estreito da palavra, camarada que percebia que estava perdendo o domínio, né, porque os cristãos estavam crescendo de uma forma assustadora, que ninguém parava, a morte não parava, não tinha como, a perseguição não parava. E aí ele pensou, bom, eu vou chamar esse povo para mim. Como que eu faço isso? Me declarando cristão. Ele nunca se converteu. Nunca teve um relato de fato que o Constantino, o imperador, se converteu. O cara era político. Ele se declarou cristão, né? Se declarou cristão, ele oficialmente, então, cessou a questão da perseguição contra as igrejas. Olha a sacada dele. Eu vou pegar esses líderes, os presbíteros, né, os bispos lá, os pastores, vou assalariar os caras. Eles vão ser pagos pelo Estado. Então imagina, irmão, o cara sair da cova, da catacumba, no meio da mata, dos lugares áridos, miseráveis, sem ter o que comer, para o cara ter uma vida assim pomposa, garantida. Imagina só, essa transição, do dia para a noite, ou da noite para o dia. E alguns contam que na verdade ele fez isso por esse motivo e por outro motivo também. Porque ele, quando foi para uma batalha, e ele disse assim, bom, porque ele teve um sonho, né? Ele indo para a batalha, e nesse sonho, ele enxergou uma cruz, que era o símbolo do cristianismo. Enxergou uma cruz, e ele disse assim, se esse Cristo dos cristãos me der a vitória, eu vou declarar aqui o império como sendo cristão. E juntou então essa sua necessidade política, junto com essa visão, entre aspas, que ele teve. Deus sabe quem que deu essa visão. Eu não sei. Se foi Deus ou foi o diabo. Sinceramente, eu não sei. Pelo que se desenrola depois, né? Ninguém sabe se foi bom ou se foi ruim. Porque a partir disso, ou seja, ele venceu a batalha, tudo, voltou, se declarou cristão, juntou as duas coisas, né? O seu voto que tinha que pagar e o seu interesse de ter restabelecido esse domínio do império. Inclusive, os pastores, os bispos, os presbíteros não pagavam imposto, tinha uma série de benefícios lá. E aí tudo isso fez com que a igreja se afrouxasse. Lembra? A gente falou, perseguição, igreja pura, né? Aquilo que é vantajoso, a igreja vai relaxando. Então o que aconteceu aqui? Foi entrando, amados, porque ele declarou cristão, então todo o império era cristão. Só que ele não proibiu nada. E aí ele falou, não, quem tiver o seu Deus, o seu ritual, sua imagem, seu tal, pode, não tem problema, traz isso. Surge aqui a Igreja Católica Apostólica Romana, no ano 313. Olha só. Então a gente percebe que historicamente a igreja vai se confundindo agora, né? E a gente vai estudar a partir agora de 313 até os dias de hoje, a gente vai se deparar muitas vezes
por exemplo, com homens de Deus que são chamados Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Santo não sei das quantas, né? A gente falou, mas isso aqui não é termo católico, isso aqui se mistura a partir de 313, agora a igreja chamada cristã, a igreja de Cristo, e o cristianismo agora é fundado por Constantino I. Então, por isso que eu disse, a história da igreja é anterior, a história da igreja é paralela. O cristianismo é um sistema religioso fundado por Constantino I, que na história vai se confundindo, e aí nesse meio, claro, tem o povo de Deus, o remanescente. Lembra que nós estudamos, oh meu Deus, será que foi aqui? A gente estudou sobre as cartas do Apocalipse, naquela possibilidade de ter uma interpretação que cada carta corresponde a um período da história? Não foi aqui, né? Não. Não? Oh, meu pai, então eu acho que eu vou trazer aqui rapidinho, só para que vocês comparem, peguem essa informação, guardem essa informação, anotem essa informação, para que vocês depois comparem aquilo com aquilo que a gente vai estudar depois, tá? Que é a história. Mas essa informação de Constantino é importante. Sim, claro. Excelente. Porque... Qual foi o ano mesmo? 313, mano. 13, né? 313. Ele sabia que ele não ia vencer os cristãos, junte-se a ele. Então, mas aí ele corrompeu, né? Então, não, aí que eu estou dizendo. Não, para ele foi ótimo. Para ele foi uma sacada político nato. Manejou ali o negócio de ser favorável a ele. Até 88, nós tínhamos a nossa Carta Magna, que o Brasil era católico, apostólico, romano. Isso. Aí tiramos. Mas na prática, na cultura, só não está mais lá na Constituição. Então, o que acontece? Então, hoje as igrejas evangélicas estão na visão de Constantino. Exato, querem dominar. Não vão matar, não vão perseguir, mas nós estamos no meio deles. Exato. É interessante. E ainda tem uma questão, né? É a história da igreja. É por isso que eu disse, a história, quando ela não é aprendida, ela é repetida. É repetida. Então, o que tem hoje, muitas vezes, naquela cambada evangélica? É bancada, né? Bancada evangélica lá. É mais uma cambada do que uma bancada. Lógico, tem pessoas sérias, pouquíssimas dentro lá, mas tem. Eu conheço alguns, inclusive aqui de São Paulo também, homens de Deus e estão engajados na política, mas são homens de Deus que estão na política, não são políticos que estão travestidos de homens de Deus. Então, eu conheço, podia citar, mas vou me reservar por ser um período eleitoral, né? Então não vou citar nome aqui e tal, mas depois que passar isso aqui eu cito, só para que vocês saibam que nós temos de fato irmãos nossos, gente vocacionada por Deus na política, e louvado seja Deus por isso. Mas quando se mistura uma coisa com a outra é complicado, ou seja, igreja e Estado, a gente percebeu que nunca deu certo. Começa aqui com Constantino essa constatação, que igreja e Estado nunca deu certo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São esferas diferentes. Nós podemos ter cristãos na política? Claro que sim. Né? Só assim a gente vai vencer. Favorece. Apaziguar. Favorece. Favorece. Apaziguar um pouquinho. Mas favorece, é fato. Nós tivemos José, nós tivemos Moisés, nós tivemos Neemias, nós tivemos José de Arimateia, que eram homens vocacionados na vida pública, que eram homens de Deus e que favoreceram, que foram ferramentas de Deus. Não é? Nós não confiamos nessas pessoas, nós sabemos que Deus usa esses instrumentos para que a sua obra vá adiante. Tanto esses como qualquer um, Deus usa quem Ele quer, mas é fato que... Só deixar ser usado. Esses são os... Não, tem os que não se deixam, é usado por Deus sem se deixar. Deus é soberano, né? Mas voltando aqui para eu não fazer aquela saladona, eu já estou fazendo, mas eu queria pelo menos uma salada que tem um azeite e um salzinho. Tem, né? Não é? Aleluia. Capítulo 2 de Apocalipse. Vou rapidinho então, tá? Que eu tenho só 17 minutos, para desespero de alguns ainda tem 17 minutos. Vou aqui relatar rapidinho. Éfeso. Eu estou trazendo aqui uma possível interpretação, tá? Uma possível interpretação. Estou dizendo que aqui é a única e a mais correta interpretação dessa passagem aqui, mas é uma possível, para mim tem coerência, faz sentido. Então, o capítulo 2 vai falar sobre a igreja de Éfeso. Éfeso, ela corresponde, essa igreja, as características que tem nessa igreja, é isso que eu quero que vocês entendam. Cada igreja aqui são 7 igrejas locais, lá da Ásia Menor, naquele período mesmo, tá? Igrejas reais, locais, só que elas tinham características que sobressaíam. A igreja de Éfeso, por exemplo,
as características que se apresentam nela correspondem às características da igreja do primeiro século. Até o ano 100, a igreja de Cristo carrega essas características aqui. Embora entenda, são 7 igrejas reais daquela época, daquela região lá, da Ásia Menor, mas elas correspondem por suas características, porque foram as características da igreja nesses períodos. Tá certo? Vamos ver se a gente consegue entender. Éfeso, então, corresponde à igreja do primeiro século, que era a igreja que tinha o quê? Doutrinariamente firmeza, né? Não aceitava falsos apóstolos, não aceitava os homens maus, tá certo? Tinha um crivo para aceitar quem de fato era e quem não era discípulo de Cristo. Então, doutrinariamente, eles eram assim corretos, tinha a ortodoxia, porém estavam perdendo de alguma maneira aquele primeiro amor. Éfeso. A igreja de Esmirna, verso 8, ela representa a igreja dos anos 100 até o ano 312, que é a igreja perseguida. A igreja de Esmirna. Esmirna quer dizer amarga, né? No sentido de perseguição. Então, olha só, a característica: pessoas pobres financeiramente, gente perseguida, maltratada. Inclusive foi o que eu li aqui sobre, possivelmente, essa tribulação de 10 dias serem esses 10 perseguidores, imperadores que perseguiam, né? Então, essas características aqui, essa igreja que foi perseguida do ano 100 até o ano 312. Verso 12, a igreja de Pérgamo. Pérgamo quer dizer elevado, casamento. É onde houve de fato esse casamento, estado e igreja. Essa igreja, ela representa do ano 313 até o ano 600. É conhecida como a igreja mundana. A igreja, a gente lê aqui o texto, depois vocês vêm em casa para ver se tem essa coerência mesmo, né? E vocês vão enxergar isso tranquilamente, acredito. Uma igreja que se prostituiu, uma igreja que tinha sacrifícios aos ídolos, uma igreja que era o direito do povo, chamada aqui da doutrina dos nicolaítas. E o chamado é para que se arrependa, né? Verso 18, a igreja chamada de Tiatira, essa igreja chamada de profana, representa o ano 600 até o ano 1517. Então, Tiatira quer dizer sacrifício de trabalho. Tinha aqui também o que, irmãos? A característica, o ano 600, a igreja de Tiatira corresponde às características do ano 600, a igreja no período do ano 600 até o ano 1517, que é essa igreja onde ensinava, né, a prostituição espiritual, no sentido que aqui a igreja católica nesse período todo ali enriquece muito, porque vende o perdão, as chamadas indulgências, né? A pessoa, ela poderia cometer suas atrocidades, seus pecados, sua prostituição espiritual, mas poderia ter a garantia no céu se pagasse. Qualquer semelhança é mera coincidência nos dias de hoje, tá certo? Se pagasse, tinha garantia, salvação, né? Contribuição lá, mensal, tal, a indulgência. E um camarada que tinha morrido, a gente vai ver isso na briga do Lutero com João Tetzel, né? Que era esse propagador da venda das indulgências. O camarada podia ter morrido, o seu parente, mas se ele pagasse, se ele desse lá um dinheiro, ele saía do purgatório e tal, né? Então a frase desse João Tetzel, ele é propagador da venda das indulgências, dizia: somente te lindar das moedas no fundo do cofre, e aí o teu ente querido sairá do tormento do purgatório. Isso também é corrupção. Sim, e aí as pessoas, irmãos, pagavam pelos pecados que tinham cometido e pelos que ainda iam cometer. É sério isso. Então a igreja aqui se enriquece de uma maneira assim extraordinária, né? O ano 600 a 1517. Capítulo 3, a igreja de Sardes. Ela corresponde à igreja do ano 1517 até o ano 1750, porque as características aqui, Sardes quer dizer príncipe de gozo ou remanescente. Então, dentro dessa corrupção da igreja na história, surge aqui um remanescente, que é a chamada... o protestantismo nasce aqui, né? É a chamada reforma com Martinho Lutero. Não que aconteceu só com Martinho Lutero, ele é o cabeça, tem outros mais, em outros cantos, depois a gente vai ver Savonarola, por exemplo, na Itália, né? A gente vai ver que anteriormente, 100 anos antes, já tinha João Hus iniciando, né? É uma história assim linda, é um negócio tremendo, como Deus na história vai cuidando do seu povo, vai conduzindo o seu povo, vai guardando o seu povo dentro desse lixo todo, que é o que acontece hoje também. Então a igreja de Sardes é remanescente, então o ano 1517 até o ano 1750, porque aqui havia pessoas lá dentro, a gente vai ler depois, ou depois vocês leem, a gente não, eu não,
Vocês leem depois em casa, que vocês vão perceber que havia um remanescente, gente dentro desse movimento corrompido, mas que eram servos de Cristo. Então é isso que eu digo, se confunde muito a igreja, a história da igreja, no âmbito geral do cristianismo, com a igreja de Cristo, né? Paralelamente. Então muitos homens de Deus estavam nessa igreja chamada igreja institucional, que é o cristianismo, criado por Constantino I, chamado de igreja cristã, que é o movimento do cristianismo, que a igreja de Cristo, ela estava aí no meio, mas não participava dos pecados e tal. Sexta carta à igreja de Filadélfia. Essa igreja de Filadélfia corresponde à igreja avivada e missionária, que é do ano 1750 até o século 18, 19 e início do século 20, século passado agora. Filadélfia quer dizer amor fraternal, é a igreja, as características de uma igreja missionária, uma igreja que tem amor à palavra, que prega a palavra, uma igreja fervorosa. A Filadélfia e a Esmirna não tem reprovação de Cristo, tá certo? As outras todas têm, o elogio e a advertência. A igreja de Esmirna e de Filadélfia não tem, né? E então aqui surgem os grandes avivamentos em todo o mundo, no sentido de colheita de almas. E aí a gente vai ver os Heróis da Fé, esse livro que eu indiquei para vocês, relatando todo esse período aí, 20, 21, mais ou menos, homens e mulheres, né? Principalmente homens, que está no relato da história, não que houvesse mulheres, mas infelizmente as mulheres, elas são esquecidas até na história, e teve muitas, viu? E a gente, inclusive, a proposta é que até a última aula a gente veja a história da igreja evangélica protestante, a evolução e como surgiu no nosso país. As denominações, nós vamos chegar a como surgiu a igreja presbiteriana, a batista, a congregacional, a metodista, a assembleia, a congregação cristã, Brasil para Cristo, Deus é amor, universal, a igreja da graça, a do Walter McAllister, eu esqueci, a igreja Nova Vida. Todas essas a gente vai ver até como que surgiram, foram surgindo aí, né? Os movimentos do século passado. Então a proposta é essa, que até o final da matéria a gente chega até hoje, como que a igreja, qual é essa trajetória. Eu acho muito interessante. Inclusive, dentre essas tem a Quadrangular, que foi fundada por uma mulher, Amy McPherson, né? Então a gente percebe aí que as mulheres estão entrando aí. Infelizmente, na Assembleia de Deus é omitido um monte de relato aí das esposas dos fundadores, o Daniel Berg e Gunnar Wingren, né? A Frida Wingren foi uma mulher fantástica, né? Inclusive tem os hinos da harpa lá, tem muitos que são dela, né? Você vê lá F.V, Frida Wingren, que é a esposa do Gunnar Wingren. Elas estão tudo envolvidas, mas os nomes delas não vai. Não aparecem. O Heróis da Fé tem uma mulher. Isso. Mas por que não aparece? Porque é um machismo, né? Infelizmente, né? Na história, a gente percebe que... E aí, Filadélfia, né? Então essa igreja corresponde do ano 1750 até o início do século 20. Olha só. Aí vem a última igreja, que é a igreja de Laodiceia. Laodiceia, depois eu posso até contar a história em outra ocasião, como surgiu, né, o nome da cidade de Laodiceia, quem era a Laodiceia e tal. Mas quer dizer, direitos do povo. Essa igreja morna, essa igreja acomodada, essa igreja satisfeita em si mesma, essa igreja enriquecida, que tem muito dinheiro, essa igreja soberba, essa igreja independente de Deus, essa igreja onde Jesus está fora, batendo na porta para entrar. Isso que está a porta e bate. Olha aqui, incoerência, amados. Jesus está fora batendo, não é por nada não, mas vocês estão fazendo aí dentro, seria para mim. Deixa eu entrar aí, se vocês deixarem entrar, vocês não têm noção. Vai ter um banquete tão bom, uma comunhão, nós vamos nos assentar à mesa. Olha só, amados. Essa igreja corresponde, pasmem, à igreja dos últimos tempos. Há uma semelhança enorme com a nossa geração. Há uma semelhança brutal com a nossa geração. E essas duas igrejas, Filadélfia e Laodiceia, convivem quase que... elas são contemporâneas. Há o avivamento hoje na nossa geração? Há essa característica muito forte, inclusive mundial, estou falando, dessa igreja que diz eu estou rico, tenho tudo e não tenho nada na verdade. Sim, então a gente percebe aqui que essas características na história, elas vão se mostrar e faz sentido, é por isso que faz sentido para mim. A interpretação não é a única, mas faz sentido a gente extrair essas informações aqui dessas 7 cartas para mostrar, embora isso possa haver em uma só igreja.
pessoas, né, que têm essas características em uma só igreja, mas ao longo da história a gente percebe que é coerente, né? Então a gente tem aqui, amados, ó, na série de cartas do Apocalipse, a gente tem a história como nos advertindo, e para que a gente compare então. Hoje é possível, nós temos essas duas igrejas, parece que essa é a interpretação que se faz dessas duas igrejas, né? A igreja Filadélfia e a igreja Laodiceia, contemporâneas, vivendo então nesses últimos dias, que é o que nós estamos vivendo. Quando a gente for estudar a escatologia, a gente vai perceber que de fato nós estamos vivendo o início do princípio do final dos tempos, princípio de dores, né? As contrações já começaram, mundial, ela já é uma realidade, esse final dos tempos, onde o evangelho tem se tornado comércio, onde tem se escandalizado com tal volume, de tal maneira o nome de Cristo, mundialmente falando, como nunca se viu na história. Então a gente está indo assim para o final mesmo, a culminação da história humana, fato, né? A história mostra isso, a escatologia nós vamos estudar, tentando perceber então essa realidade nos nossos dias de hoje, sem sensacionalismo nenhum, sem querer florear nada, inventar nada, mas friamente, biblicamente, a gente vai chegando a essa conclusão, que nós estamos indo para o final da história, mas é preciso a gente olhar lá para trás. Enquanto esse final não chega, e pode ser que seja ano que vem, esse ano, pode ser que seja daqui mais 100, 200, 300 anos, não sei, mas o fato é que nós estamos indo para o final da história. E a história deixou um lastro, um rastro, né, muito grande para que a gente olhasse para trás e caminhasse, então com passos seguros e sabendo para onde a gente está caminhando. E pegando todo então essa nuvem de testemunha, né, como diz o Hebreus, essa nuvem de testemunha, essa multidão de testemunha, para que a gente possa agora comparar conosco. Como que a gente está se encaixando então nessa história? A nossa vez chegou da história. A gente está repetindo ela da forma negativa, ou nós vamos dar continuidade àquilo que é a proposta que historicamente surgiu lá em Atos capítulo 2? É a pergunta a se fazer. E a resposta cabe a cada um de nós no âmbito individual, pessoal, né? Mas sempre na avaliação coletiva. Então, amados, essa matéria vai propor isso, essa avaliação geral, e para que a gente conheça, inclusive, porque a maioria, não sei, a maioria dos cristãos, penso eu, né? Na minha experiência pessoal, que eu percebo, talvez estou fazendo uma avaliação errada a partir da minha experiência, né? Mas eu percebo que eles não sabem nem a história das denominações onde eles mesmos fazem parte, não sabem a história, fundação, confissão de fé, doutrina, não sabe nada, né? Não tem a identidade, não sabe. Então isso é importante nós sabermos, né? E eu vou trazer aqui a árvore genealógica, que tem 3 matrizes, onde surgiu todas as denominações principais que nós temos hoje no mundo. Então tem 3 matrizes só, certo? Alemanha, Espanha e França, se não me falha a memória. Calvino, Lutero, o outro eu esqueci, né? Que os dois são mais conhecidos, está mais fresco na minha memória, mas o outro eu esqueci. Mas a gente vai ver então de onde surgiu os movimentos e tal, como surgiu tudo isso, né? E a gente vai ver que no princípio muita coisa ótima, pensa de Deus, e foi se corrompendo ao longo da história aí, né? Por não ter cuidado de andar olhando para o retrovisor. Vocês têm alguma pergunta fácil e rápida? Algum acréscimo, algum comentário, algum adendo, alguma correção, Barão? Não? Diga, pastor. O livro dos mártires? O livro dos mártires? O último que eu citei? Torturados por amor a Cristo? Torturados por amor a Cristo. Irmãos, tem diversos livros assim, muito bons para ler dessa matéria, mas eu vou indicar 3 ou 4, né? Torturados por amor a Cristo. Eu posso, se vocês me lembrarem, eu posto a capinha de cada um deles lá no grupo, tá bom? Querendo, então a gente faz aquele combinado, eu trago para vocês. Torturados por amor a Cristo, Heróis da Fé, Catacumba de Roma, Catacumba de Roma, Roma, de Deus, Evidência da Ressurreição de Cristo, Livro dos Mártires. Eita, esse foi tudo que eu citei, né? Mas, coisa boa. Percebo que você é um professor aluno, né, mano? Não, eu sou aluno. Amém. Então o que acontece? Mas assim, os principais, eu fui citando esses, mas o que eu queria que vocês procurassem adquirir, Heróis da Fé, as Catacumbas de Roma e o Livro dos Mártires. Esses 3, os outros quiserem adquirir, ótimo, quanto mais, melhor ainda. A temática vai contribuir muito. Mas esses 3 aí, eu acredito que vai ter
uma contribuição muito boa para aquilo que a gente vai tratar aqui ao longo dessas aulas. Tá bom, irmãos? Acredito que vai ser muito importante, embora a gente fale assim, nossa, história, coisa chata. Infelizmente, né? Nós temos esse desprezo com essa matéria tão fundamental. Tão fundamental. Tudo bem, meus queridos?